Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. E vamos ler dos versos 1 ao 13. 2 Timóteo, capítulo 2, verso de 1 a 13. Você pode abrir sua Bíblia, seu smartphone. Eu quero convidar desde já para que você mantenha aberto aí o texto. Nós vamos revisitar muitas vezes, como sempre fazemos. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. O seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lê comigo 8. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, continue comigo, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra, leia comigo. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Continue. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Feche seus olhos. Mais uma vez, eu peço para que você se coloque nesse instante, essa palavra, diante do Senhor, em oração, e peça a Deus para que fale diretamente ao seu coração essa noite. Pai Santo, nos colocamos, Senhor, humildemente. Lemos a Tua palavra aqui e queremos, ó Deus, meditar sobre ela da melhor forma. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de nós. E ministre, Espírito Santo de Deus, ministre a Tua palavra aqui no nosso meio. Ela já foi estudada, o Senhor já falou ao meu coração, mas eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus ela seja transmitida de forma fiel, que os meus irmãos também recebam essa palavra e que juntos, Pai, possamos sair daqui transbordando do Senhor, transbordando da Tua presença, transbordando do Teu agir, Deus. Faz isso para a Tua glória, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Infidelidade. Uma palavra que deveria ser sinônimo de vergonha, não é isso? Mas que, quando a gente olha para os nossos dias, quando a gente avalia como a gente tem vivido no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, a gente nota que, curiosamente, infidelidade tem ganhado outras nuances aí de significados, não é isso? Como, por exemplo, de uma vida aventureira. Muitas vezes as pessoas tratam infidelidade como pessoas que vivem novas experiências, que ousam viver coisas novas na vida. E eu me arrisco a dizer que infidelidade hoje, infelizmente, ela tem sido mais celebrada do que combatida. A infidelidade é tema de músicas que lideram aí as paradas de sucesso. A infidelidade
ela é o enredo principal de muitas novelas, de muitas séries, de muitos casos, que levam, muitas vezes, o espectador, a pessoa que está assistindo, a torcer pela infidelidade. E, lamentavelmente, essa é também uma realidade presente no povo de Deus. As Escrituras, quando a gente lê, Deus fala muito sobre infidelidade. Fala através dos profetas, fala através dos ensinamentos. Só que eu queria destacar uma forma como Deus muitas vezes se refere à infidelidade. Deus, por algumas vezes, durante a palavra, ele faz uma comparação com o relacionamento dele com o seu povo, como se fosse do esposo com a sua esposa, um relacionamento conjugal. A gente vê, por exemplo, isso nos escritos de Jeremias. Um exemplo disso é no capítulo 3, quando ele fala o seguinte: Israel, você me traiu. Foi como uma esposa infiel que abandona, que vira as costas para o seu marido. Quando o profeta Ezequiel, no capítulo 15, ele fala que Deus foi como um esposo que resgatou o povo dele como uma esposa, e quando essa esposa se viu resgatada, bem cuidada, e ela ficou formosa, bonita, ela resolveu se prostituir com outros maridos que significavam outros deuses. E assim como num casamento, infidelidade espiritual, ela não se resume simplesmente a abandonar o relacionamento, mas inclui também outras características. Inclui, por exemplo, o desprezo diário, inclui a negligência afetiva, inclui o abandonar aos poucos, fazer uma troca silenciosa de afetos e ir quebrando aos poucos a aliança de um relacionamento. Pense, por exemplo, em um cônjuge infiel que começa a justificar a sua traição culpando quem? O outro. Não é isso? É muito comum. Quando a gente arruma um cônjuge fiel, ele fala assim: não, mas você não me entende. Você não faz mais aquilo que você fazia antes. Eu esperava mais isso de você. Eu te traí. E muitas vezes ele segue nesse caminho em vez de reconhecer a sua culpa, o seu ato de traição, e tenta transferir a responsabilidade e exigir padrões, inclusive do seu próximo, do seu cônjuge, padrões que ele mesmo ou ela mesmo jamais vai se dispor a seguir. Começa, como a gente diz no dia a dia, no cotidiano, aí, começa a elevar o sarrafo, a fazer exigências assim para ter uma desculpa e justificar por isso que eu te traí. Da mesma forma, muitos hoje se colocam diante da igreja e diante de Deus como se fossem vítimas e não traidores da aliança. Irmãos, essa palavra ela pegou muito assim e é uma palavra muito dura. E o título dessa palavra é esse que está aí. Com ele reinaremos. Um chamado à fidelidade cristã. Como todos sabem, nós somos uma igreja em revitalização. Nós estamos recomeçando um trabalho. Nós estamos aqui recomeçando esse ministério há cerca aí de 1 ano e meio. E é interessante como, às vezes, eu ouço alguns relatos. E, óbvio, eu não estou querendo citar aqui nenhum irmão específico, mas é um exemplo interessante sobre isso. E obviamente, não necessariamente o coração de quem faz o comentário tem alguma coisa, mas isso traz para a gente uma reflexão, que é o seguinte: pastor, aqui na igreja, antigamente, a gente conseguia fazer isso, aquilo. Pastor, antigamente, a gente tinha um som aqui na igreja, tinha a banda, tinha uma turma toda tocando. Pastor, antigamente, tinha uma criançada aqui na igreja, tinha um time grande de professores aqui, de crianças e tal. E daí, enquanto o pastor vai ouvindo esses corações saudosos, né?
eu fico assim, me coçando, perguntando assim, mas espera aí, o irmão, a irmã trabalha em que ministério mesmo? O irmão, a irmã é dizimista? Vem assim, sabe, aquele sentimento. O irmão ou a irmã frequenta os PGs, tem um compromisso nos trabalhos semanais da igreja. O irmão, como é que está a vida de oração do irmão, da irmã? Porque eu entendo que a gente olha para a vida passada da igreja com carinho e com certa saudade de coisas que antigamente funcionavam e possivelmente, talvez, não funcione mais como antes. Mas, assim como o exemplo do casamento que eu citei aqui, né? Nós queremos e estamos nos posicionando para viver uma vida cristã longe da infidelidade, buscando não algo que satisfaça os nossos próprios desejos, não coisas que satisfaçam as nossas próprias vontades, não andar longe da vontade de Deus. Mas, infelizmente, a infidelidade ela se mostra, às vezes, nas pequenas coisas. A infidelidade na vida do crente, assim como no relacionamento que vai minando com poucas coisas, pequenos pontos que vão sendo deixados para trás, a nossa vida cristã também caminha na infidelidade nesse mesmo modus operandi. Por exemplo, quando me falta o compromisso com a palavra de Deus, quando eu deixo de lado, quando eu esqueço disso, quando eu tenho uma negligência numa vida de oração, quando eu me omito diante das responsabilidades que sustentam a obra do Senhor, quando eu passo a ser infiel nos dízimos, nas ofertas, quando eu sou infiel no cuidado com o meu próximo, no cuidado com o necessitado, quando eu sou infiel no zelo missionário, no serviço ao próximo. E da mesma forma, como os infiéis do matrimônio, o nível de exigência muitas vezes costuma ser alto. Bem que o conselho poderia melhorar essa fachada. A gente começou a fazer uma mudança ali na fachada, mas bem que o conselho poderia mudar, botar uma placa bem bonita ali, botar uma entrada com LED bem iluminada, restaurar a iluminação, mudar, botar umas iluminações indiretas na igreja. A igreja, pastor, está precisando de uma pintura, está precisando de uma cara nova. Mas, nesse contexto, irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela se levanta diante de nós como um grito contra a infidelidade, contra a frouxidão espiritual. É interessante que a gente entenda aqui o contexto dessa carta. Essa carta ela foi escrita na prisão, enquanto Paulo já era um homem, um missionário, um homem de Deus experimentado. Já não era mais o Paulo recém-convertido, já tinha deixado para trás há muito tempo aquele Paulo que a gente se lembra como Saulo, né, o perseguidor dos cristãos. Esse tempo já tinha passado, ele já tinha passado por muitas provas e ele está na prisão, numa prisão úmida, numa prisão insalubre, provavelmente com algemas nas mãos, né, porque ele cita isso certamente é literal. E ele sabia que ele tinha pouco tempo de vida. Ele sabia mais ainda, ele sabia que, apesar daquela prisão que ele estava vivendo, a palavra de Deus, ela não estava presa. E mais ainda, ele exorta o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, a permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor parecer ruir, parecer dar errado. O apóstolo que é conhecido, né, o apóstolo Paulo, ele é marcado assim pelas dores, pelas traições, pelas cicatrizes do ministério. Essa é uma característica muito clara na vida de Paulo. Ele, em nenhum momento, ele romantiza a vida cristã. Ele não diz para Timóteo, Timóteo, vai em frente, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Estava contando uma história engraçada aqui, que às vezes a gente está na reunião de oração e o telefone de Eva Lúcia tem uma chamada interessante. E às vezes algum irmão está fazendo algum pedido assim, eu quero pedir pela minha família. E toca o telefone da irmã Eva Lúcia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E a gente acha aquilo engraçado, né? Lembrei agora aqui quando a gente fala isso.
vai dar tudo certo. Não, ele não faz isso. Ele não romantiza a vida cristã. Ele fala, Timóteo, vão haver lutas, mas permaneça firme, Timóteo. Permaneça fiel ao Senhor, Timóteo. Se agarre na graça do Senhor. De acordo com a vida de Paulo, a vida que a gente conhece de Paulo, narrada pelas próprias Escrituras, ele poderia muito bem, preso naquela situação, dizer o seguinte, está vendo, Timóteo, o que está acontecendo comigo? Olha aqui que fim levou as coisas. Timóteo, eu falei demais. Timóteo, eu fui ousado demais. Não seja tão ousado quanto eu, Timóteo. Manere aí nas palavras. Vai com calma. Fale mais dentro das casas. Não fale tanto fora. Vai com calma, senão você vai acabar igual a mim, Timóteo. Não. Nesse cenário sombrio, nesse cenário insalubre, ao invés de Paulo recuar, ele reforça a sua missão, ele encoraja Timóteo, ele continua firme e ele encoraja para que Timóteo também continue firme, continue corajoso, continue fiel. Ele não esconde os sofrimentos dessa jornada cristã, mas ele também não coloca esses sofrimentos como desculpa para ele desistir ou para que Timóteo desista. Ao contrário, a gente vê que esses escritos e esses sofrimentos que Paulo viveu, na verdade, servem de testemunhos e que as suas lágrimas, na verdade, nos dão, a mim e a você, uma grande aula de fidelidade, de perseverança. Como ele afirma aqui no verso 12 do texto que a gente acabou de ler, se perseverarmos, se mantivermos firmes na nossa caminhada com o Senhor, com Ele reinaremos. Com Ele reinaremos. E diante, meus irmãos, de tanta instabilidade dos nossos dias, de tanto sentido contrário, como a celebração da infidelidade que nós vivemos hoje, esse é um chamado urgente que nós, como igreja do Senhor, como crentes, como família de Deus, nós precisamos caminhar e retomar a um caminho da fidelidade cristã. E nesse sentido eu separei aqui algumas lições, eu quero compartilhar com você essa noite. A primeira dessas lições é: a fidelidade cristã depende da graça de Cristo. Repare lá o que diz o verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Paulo começa mostrando a Timóteo o pilar central dessa fidelidade. Qual é o pilar? A coluna central dessa fidelidade, que se você reparar o capítulo 1, ele já vem defendendo a fidelidade a Deus. Ele começa no capítulo anterior. O pilar central é a graça de Cristo. O que é graça, gente? Como é que a gente costuma definir graça? Favor e merecido. Favor e merecido. Então, como assim? Um favor imerecido de Deus é o pilar da fidelidade de Deus. Ou seja, fidelidade cristã, irmãos, especialmente nos tempos de adversidade, nos tempos de dificuldade, não é fruto de desempenho humano, não é fruto daquilo que eu carrego no meu coração, mas é de um sentimento de dependência divina. Paulo, repare só, não manda Timóteo se fortificar, ou seja, se tornar forte, né? Fazendo um bom curso de teologia, entrando no curso X, observando e lendo as nuances da palavra, encarando a hermenêutica dos textos que ele escreveu. Não. A chamada de Paulo para Timóteo é que ele se fortaleça na graça de Cristo. Paulo não disse, Timóteo, antes de pregar o evangelho, faça uma poupança, que se você tiver fome, por exemplo, você tem alguma coisa guardada. Paulo, antes de levar o evangelho para outra nação, compre uma casa própria, porque vai que acontece alguma coisa que dê errado lá, você tem uma casinha guardada. Ô Timóteo, antes de viajar, conquiste a sua estabilidade. Ô Timóteo, antes de ser missionário, passe em um concurso público. Timóteo, não tenha filhos, Timóteo, porque os dias são maus. Ele não escreveu nada disso. A instrução de Paulo era clara e direta.
Timóteo, fortaleça-se na graça do Senhor. Ou seja, Timóteo, reconheça as suas limitações, abrace a sua fraqueza, aprenda a depender radicalmente de Cristo Jesus, porque se você, Timóteo, não entender a dinâmica do reino, que é sustentada pela graça, você sequer vai ser capaz de dar os primeiros passos. Meu irmão, minha irmã, no reino de Deus, a fidelidade não é o resultado de uma vida segura, mas de uma alma rendida. E quem confia na graça caminha em meio às incertezas, mas caminha com coragem, porque sabe que não está apoiado em si mesmo, mas está apoiado em Cristo, que é fiel. Meus irmãos, nós vivemos um período hoje diferente, um período de guerras, um período de doenças diferentes que aparecem por aí, de iminência disso tudo está acontecendo, né? Mas nós somos chamados a não andar por vista, isso que a Bíblia nos diz. E nós andamos pela graça, confiantes na fidelidade do Senhor, confiantes naquilo que Ele nos diz. Fidelidade não é resultado de uma vida segura, mas de uma alma rendida. Se você crê nisso, diga amém. Isso significa, irmãos, que viver consciente da própria insuficiência é descansar no poder sustentador de Cristo Jesus. Uma segunda lição que a gente pode tirar é quando a gente avança no nosso texto, no verso 2. Olha o que ele diz lá: e o que de mim ouviste, transmite a homens fiéis. A segunda lição que a gente pode tirar aqui é que a fidelidade cristã, ela compartilha o que recebeu. Compartilha com o outro aquilo que recebeu. Fidelidade cristã, irmãos, ela não é coisa passiva. Não é coisa que fica guardadinha no bolso, nem no baú. Quem foi alcançado pela graça tem agora a responsabilidade de transmitir aquilo que recebeu. Essa é a dinâmica certa da fidelidade cristã. Paulo deixa isso muito claro. O conteúdo da fé não é apenas para ser guardado, mas para ser confiado a outros de forma intencional, de forma relacional e de forma multiplicadora. Ou seja, eu me relaciono com o meu próximo de forma intencional, eu me relaciono com o meu próximo de forma relacional, eu formo relacionamentos, eu crio pontes e a partir desse momento intencional e relacional, eu multiplico o reino do Senhor na vida do meu próximo. Esse reino avança. O meu próximo, através da minha vida, através do meu jeito de ser e através da graça que eu transmito, seja na minha vida, seja na minha palavra, seja no meu agir, seja na forma como eu conduzo toda a minha vida. Eu envio essa graça adiante para que outros também recebam, sejam também agraciados pelo Senhor e levem essa obra, esse evangelho, esse reino adiante. E aí eu quero fazer um exercício rápido aqui com você. Lembre-se de quem foi você no passado. Eu tenho certeza que boa parte aqui não nasceu na igreja. Já teve uma vida pregressa, longe dos caminhos do Senhor. E mesmo quem nasceu na igreja, eu quero incentivar para que você se lembre do período que você ainda não conhecia o Senhor, como da forma que talvez você conheça hoje. Talvez você tenha sido um jovem perdido. Talvez você tenha sido um adulto frustrado. Talvez você tenha vivido experiências na sua vida que significava tudo menos Deus. Talvez você chegou diante de Deus com uma alma inquieta. Talvez dívidas levaram você até Deus. Mas agora eu quero que você se lembre de quem levou o amor de Deus ao teu coração. Quem foi a pessoa que semeou aí no teu coração? Quem foi que deu aquela palavra? Como é que foi o agir de Deus? Quem foi o anjo do Senhor? Qual foi o mensageiro? Qual foi o amigo? Qual foi o parente que um dia colocou algo no teu coração que fez toda a diferença na tua vida? Uma coisa eu sei, você não chegou aqui à toa. Você não chegou aqui por acaso.
Alguém te alcançou. Uma palavra te alcançou. E se essa palavra te alcançou, você pode entender que existe por trás dessa palavra algum ato de fidelidade do Senhor na sua vida. E a partir do momento que você entende isso, você já entende o que eu quero dizer sobre a importância dessa palavra ser intencional, relacional e a necessidade para que ela siga adiante, que ela não fique represada em você. E aí eu te faço uma outra pergunta para você refletir e agora sim carregar para o teu coração, assim, fazer uma reflexão bem pessoal e sincera. Será que você tem feito isso? Será que você tem sido esse ombro? Será que você tem sido essa palavra? Será que você tem sido esse ponto intencional do avanço do reino? Ou você simplesmente entrou para o clube? Porque eu não sei se você já fez esse balanço, essa comparação, mas muitas vezes a igreja perde a sua visão quando ela vira um clube. Enquanto a igreja é uma comunidade que deve viver de portas abertas, com os olhos voltados para aqueles que estão do lado de fora, o clube, ele está mais preocupado com o conforto dos seus associados. Ele está mais preocupado e fechado em si mesmo, nos seus próprios interesses, e ele exige cada vez mais benefícios pessoais para os associados, né? Os associados querem receber cada vez mais benefícios, um banco mais confortável, um ar mais gelado, uma luz mais adequada, um design mais descolado, uma tela mais organizada. Mas a igreja entende que o que ela recebeu, ela precisa repartir. O clube não. O clube, ele sempre quer receber mais. Ele raramente se dispõe a servir. A igreja, ela celebra quando um pecador entra. O clube não. O clube, quando chega alguém problemático, a coisa que ele menos quer é bagunça no clube. Portanto, meu irmão, se a sua caminhada cristã hoje gira em torno do que a igreja pode fazer por você e não do que você pode fazer com aquilo que você recebeu de Cristo, talvez você não esteja vivendo como parte do corpo, mas como um sócio de um clube religioso. Fidelidade é se lembrar de onde Deus te tirou. Fidelidade é entender que agora você deve ser o instrumento para que outros também sejam alcançados. Amém, gente? O evangelho chegou até você, chegou até mim, porque existiu um fiel. E a pergunta é, será que ele vai parar em você? Será que ele vai parar em nós como igreja clube do Senhor? Se você parar para pensar, o que eu estou querendo dizer para você é uma lógica muito simples. E essa é a lógica da igreja do Senhor, a lógica do discipulado. Receber para repassar, aprender para ensinar, ser fortalecido para fortalecer. É isso, simples assim. Paulo, por exemplo, ele estava investindo em Timóteo. Agora, Timóteo deveria investir em outros. E esses outros, por sua vez, deveriam também discipular outros. A fidelidade cristã, portanto, meu irmão e minha irmã, só existe, só é capaz se houver uma cadeia de continuidade. Se tiver num formato que sempre ela avance em prol do outro. E não apenas em conservar o evangelho, não apenas em represar o evangelho, mas garantir que esse evangelho siga adiante, siga vivo, verdadeiro e eficaz ao longo das gerações. Observe que quando Paulo fala para Timóteo sobre isso, sobre levar adiante, ele não está falando de qualquer jeito. Ele fala para que leve a homens fiéis, a homens idôneos. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que não basta simplesmente transmitir o evangelho para qualquer um, mas para pessoas que possam ser comprometidas com o avanço dessa palavra, com o segmento dessa palavra, para que essa palavra vá adiante, com pessoas que tenham uma integridade de vida. E muitos
hoje dizem o seguinte: mas pastor, peraí, calma lá. Você está falando assim, pastor, mas você está aí na frente, você fala, né? Eu não sei falar isso, eu não sei ensinar o evangelho. Eu sou gente simples, pastor. Eu não sei nem muito de Bíblia. Mas discipular, levar a palavra do Senhor adiante, não é coisa de especialista. É simplesmente compartilhar com fidelidade aquilo que você já recebeu. O que Deus confiou a você não foi a grande teologia que transforma o universo, mas foi aquilo que serviu para o seu crescimento espiritual. Foi aquilo que você recebeu. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que esses exemplos estão aos montes aqui, de pessoas que se tornaram testemunhas poderosas porque eles tinham uma história com Cristo. Eu e você temos uma história com Cristo e por isso nós somos testemunhas por natureza de algo que talvez Deus tenha feito, e se Deus ainda não fez, que seja hoje em nome de Jesus. Mas quando a gente olha, por exemplo, para um endemoniado, o Gerazeno, ou lá de Gadara, né? A gente vai ver que aquele homem, possesso por muitos demônios, ele recebeu uma ordem de Jesus, ele foi liberto. Ele apareceu novamente, em plena razão, vestido, sendo curado das suas feridas, liberto dos seus muitos males. Ele recebe uma ordem, volta para casa, conta tudo o que o Senhor Deus fez sobre você, lá em Lucas 8. Esse jovem, ele não foi para o seminário não, irmãos. Jesus não mandou ele para um seminário. Jesus mandou ele ser gente simples na cidade dele. E eu fico imaginando esse homem passando pelos locais, e falando assim, lembra daquele louco que ficava gritando lá? Lembra daquele ensandecido? Era eu sou liberto, eu sou liberto. Eu quero que você conheça também, que você também seja liberto. Quem se lembra do cego de nascença, que depois de ser curado, ele não sabia explicar, mas ele declarava com convicção para os fariseus, para os religiosos, ó, uma coisa eu sei, gente, eu não sei o que vocês estão debatendo aí, esse negócio de Jesus aí, se Jesus quem é, se ele é rebelde, uma coisa eu sei, eu antes era cego, e agora eu vejo, é isso que eu sei, O paralítico que foi curado por Pedro e por João, ele não entrou no templo e começou a pregar um sermão, mas ele se levantou e ele foi saltando e louvando a Deus. O seu louvor por si só era uma mensagem viva da graça do Senhor. A mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus no poço, um encontro pessoal, retirado, a sós, ela voltou correndo para a sua cidade, para o seu povo, para os seus ali que olhavam para ela com indiferença. E o que ela gritava? Gente, vem ver o homem que eu não entendi, mas ele falou, ele sabe tudo que eu tenho feito. Ele sabe o que eu tenho feito. Esse homem é o Messias. Vem aqui para conhecer ele. O resultado desse chamado simples dessa mulher, que era mal vista pela população, foi que muitos, através desse chamado, se converteram aos pés do Senhor. E meu irmão e minha irmã, é isso que o mundo precisa ver de nós. Pessoas comuns, que foram verdadeiramente alcançados pela graça do Senhor e que compartilham com fidelidade aquilo que receberam dele. Gente, eu, independente aí, mas deixa eu te falar uma coisa assim, eu era assim e agora eu sou dessa forma. Eu era um péssimo marido, eu era um péssimo filho. Eu era um homem qualquer que vivia pelos bares. Eu vivia viciado em jogo, mas agora Jesus me transformou e eu ando assim, assim, assado. Eu era assim e agora eu fui transformado pela graça do Senhor. Você não precisa saber tudo, mas se você já experimentou um pouco da graça do Senhor, então você tem algo para compartilhar. Porque o evangelho que não se compartilha é um evangelho infiel. É um egoísmo disfarçado de timidez, disfarçado de uma não aptidão para alguma coisa. Por isso, meu irmão e minha irmã, a fidelidade cristã depende da graça de Cristo. A fidelidade cristã compartilha o que recebeu. E a terceira lição que a gente tem é que
a fidelidade cristã, ela persevera com sacrifício. Observe comigo lá o que diz o verso 3 até o verso 7. Ele começa e ele cita aqui 3 imagens interessantes. Ele começa a dizer assim: sofre comigo como bom soldado de Cristo, né? Depois ele avança no verso 5. Igualmente, o atleta, ele é coroado se não lutar segundo as regras, segundo as normas. Depois ele fala do lavrador. O lavrador, ele tem que ser aquele que participa ali dos primeiros frutos. E olha que interessante, Paulo usa 3 imagens aí, que é o soldado, o atleta e o lavrador. E a gente pode tirar algumas lições daqui, porque quando a gente olha para um soldado, a gente vai ver do que ele está querendo se referir. Se você olhar o verso 4, a gente vai ver que ele traça o soldado como aquele que não se distrai com os negócios dessa vida. Ou seja, a sua mente, a mente do soldado, ela está voltada para a missão que ele tem. O seu coração está comprometido com aquele que alistou ele naquele exército. Ele sabe que ele não pode estar nessa guerra como se estivesse de férias, como se estivesse tocando a sua vida normalmente. Não, ele está com foco naquele local. E aí Paulo está querendo dizer aqui o seguinte, que fidelidade exige de mim e de você foco. Fidelidade exige foco, igual um soldado. Não dá para servir a Cristo enquanto você vai se dividindo com os valores desse mundo. Muitos querem ser soldados de Cristo, mas continuam presos nas suas muitas distrações que impedem, muitas vezes, a gente de obedecer a Deus de forma plena. A outra figura que Paulo usa aqui é do atleta, que só é coroado se ele competir dentro das regras, não é isso? Ou seja, não basta força, não basta vontade, é preciso respeitar os limites estabelecidos. E isso na vida cristã está completamente focado, aí, voltado para a obediência à palavra. Não existe fidelidade ao Senhor sem submissão. Não existe vitória legítima se você continuar fazendo uma fé que, por exemplo, corta caminho, dá um jeitinho. Fé que a gente tem visto muito por aí, infelizmente. Fé que dá um jeitinho por aí, né? A gente tem um livro muito conhecido hoje, e esse livro é extremamente conhecido nas universidades federais, que é de uma mulher que começou a tratar o evangélico e o tráfico no Rio de Janeiro, da relação próxima disso. É um absurdo a gente pensar em coisas como essa. O verdadeiro discípulo, ele corre a corrida da fé de forma íntegra, mesmo quando isso lhe custa o conforto, mesmo quando isso lhe custa aprovação, mesmo quando ele encontra reprovação, mas a isso nós somos chamados, a continuar essa corrida de forma íntegra, de forma fiel ao Senhor. E por fim ele fala do lavrador, daquele que trabalha antes de colher. A gente vai ver que a figura do lavrador é muito clara quando ele fala de alguém que se esforça, de alguém que planta com suor, rega com as lágrimas e muitas vezes espera bastante tempo até ele ter o seu fruto. E assim é a caminhada cristã. Nem sempre os resultados eles vêm rápido. Mas quando essa fidelidade continua firme, e continua firme, confiando que no tempo certo Deus dará a colheita, o lavrador, ele nos remete para essa figura de alguém que caminha com uma esperança perseverante, daquele que trabalha sem desanimar, mesmo quando nada parece mudar, mas ele continua firme, cuidando da sua terra, entendendo aquilo que semeou, regando a boa semente. E juntas, essas 3 imagens nos mostram que fidelidade não é coisa confortável, que fidelidade exige sacrifício. Esse é o ponto que Paulo ataca. Se você deseja ser fiel ao Senhor, meu irmão e minha irmã, não espere conforto. Não espere conforto, pelo contrário. Se prepare para o sacrifício. Às vezes eu fico pensando, irmãos,
Coisa de pastor sonhador. Eu olho para essa igreja, a gente pensa muitas coisas. Nossa, e eu sou o eterno sonhador. Quem convive mais de perto sabe bem disso. E eu fico pensando, às vezes, coisas simples, irmãos. Por exemplo, se 100% da igreja fosse dizimista. Se 100% da igreja fosse dizimista, irmãos. E aí, eu fico pensando assim, cara, eu não precisava de muita coisa que a gente faz. Muitos movimentos, porque a gente ia avançar, irmãos, com muito mais facilidade. Se a gente tivesse o mínimo de fidelidade. Se 100% da igreja fosse dizimista, entendesse isso diante de Deus, tivesse isso bem resolvido na sua vida, a gente seguia em frente. Mas daí, infelizmente, o que a gente se depara é de gente que às vezes carrega no coração alguns sentimentos e fala assim, pastor, mas espera aí, janeiro, pastor, é mais complicado. Janeiro é, né, virado de ano, né, um monte de imposto, um monte de ir que chega no ano, então não dá. Mas fevereiro, pastor, é mais difícil porque volta às aulas, não é isso? Março, carnaval, né? Abril, Páscoa, pastor. Pô, Páscoa, a gente troca ovo de Páscoa. Não dá. E eu fico perguntando assim, quando é que vai chegar o mês da fidelidade, gente? Quando é que vai chegar o mês da fidelidade? Eu me faço essa pergunta. O que eu quero dizer para você de forma clara, irmãos, do nosso dia a dia, é que fidelidade não espera momento perfeito, não, irmãos. Ela se manifesta justamente em momentos difíceis. E fidelidade tem a ver com confiança. Fidelidade ao Senhor tem a ver com sacrifício, um sacrifício confiante no Senhor. Quando a gente tem a tentação de reter, é a hora que a gente tem que ter a coragem de confiar. Mas, pastor, você não sabe como é difícil dizimar. Sei sim, irmãos. Eu sei, irmãos. Eu sei como é difícil. Não é fácil mesmo. Dizimar não é fácil. Dizimar vai contra a matemática do mundo. Só que a matemática do reino também vai, meus irmãos. E eu sou prova disso. A matemática do reino também faz toda a diferença. Na verdade, a Bíblia não fala que dizimar é fácil. Na verdade, a Bíblia não fala que fidelidade é fácil. Fidelidade nunca foi sinônimo de conveniência. Mas quando você entrega com sacrifício, a gente diz com os nossos atos, Senhor, eu confio que o meu sustento vem do Senhor. E não é do 13º, não é do bônus do meu trabalho, não é do freelance que eu faço no meu trabalho, não é da entrega que eu fiz ali do extra que vem, não é dessa esmola, ela vem do Senhor. Quando eu confio isso, eu faço uma atitude diante do Senhor e digo isso. E, irmãos, grave isso que eu vou te dizer assim, e eu falo isso com muito carinho para a sua vida. Dízimo não é barganha, é obediência. Oferta não é sobra, é honra. Generosidade não é opção para tempos de fartura. Generosidade é marca de quem foi alcançado pela graça de Deus. Generosidade é coisa que brota no coração daquele que entendeu que o que recebeu é muito maior do que essas coisas. Muito maior. Assim como um soldado não abandona a guerra, assim como um atleta não desiste da prova, assim como um lavrador não larga a sua enxada, nós também não podemos abandonar o nosso compromisso com Deus e com a seara do Senhor. Mesmo quando é difícil, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando o fruto parece demorar, porque a fidelidade cristã persevera com o sacrifício. Irmãos, eu lembro ainda bem garoto, eu trabalho desde novinho, desde 12 anos de idade. Eu sempre trabalhei na minha vida, estudava e trabalhava junto. E eu lembro que a gente vai crescendo, né? E eu sempre fui muito apaixonado por missões, isso não é novidade para ninguém. E eu fazia alguns compromissos missionários, né? Eu falava assim, caramba, agora eu vou ajudar o missionário tal. E eu fazia compromissos pessoais, compromissos modestos, como era de se esperar de um jovem modesto que recebia pouco. Meus irmãos, eu experimentei muito de Deus, porque muitas vezes eu olhava assim e falei, caramba, que hora foi aquela que eu fechei esse compromisso com o missionário? O cara tá lá no Iraque, eu estou mandando dinheiro para esse cara aqui, ó, estou aqui ó, com essas contas para pagar. E a gente passa por essas crises mesmo, irmãos.
Mas é nessas horas que a gente vê o sobrenatural de Deus. É interessante isso. E a gente começa a entender que a dinâmica não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com gratidão. Tem a ver com entender a graça do Senhor. Tem a ver com postura diante de Deus. Porque com Ele nós reinaremos. Na fidelidade do Senhor, com Ele nós reinaremos. E a fidelidade cristã, ela persevera com sacrifício. E a gente avança para mais um ponto, quarto ponto. A nossa fidelidade, grave bem isso, ela deve estar ancorada, ela deve estar encostada, ela deve ter um pilar. E que pilar é esse da fidelidade do Senhor? Na nossa fidelidade diante do Senhor. É a própria fidelidade de Deus conosco. Eu estou querendo dizer que a nossa fidelidade deve estar ancorada na fidelidade de Deus. Olha o que ele diz lá no verso 8 até o 13. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos. Ou seja, após exortar Timóteo sobre perseverança, Paulo parece que levanta os olhos, né? A impressão que eu tenho nessa carta, Paulo escrevendo, é que ele está falando, Timóteo, ele está aqui, ó. E de repente, nesse momento, Timóteo, olha lá para cima, Timóteo. Olha para o centro da fé cristã. No centro da fé cristã, você vai ver uma cruz. Essa cruz, Timóteo, está vazia. Jesus Cristo ressuscitou. É como se Paulo dissesse para Timóteo, Timóteo, não olha para mim não, nem para os problemas, olhe para Cristo, Timóteo. Como já disse, né? Paulo ele estava preso, algemado, considerado um criminoso por aquilo que ele fazia, mas ele sabia que a palavra de Deus não estava presa com ele. E ele suportava aquilo tudo por causa dos eleitos, porque cada sofrimento da vida dele tinha um propósito. E não era a dor que movia o coração dele, mas o coração dele era movido pela esperança. E essa esperança tinha um nome, irmãos, Jesus. Não era o sofrimento que trazia para o coração dele e ele vivia aquela vida cabisbaixa, né? Eu fico imaginando, isso é surreal, irmãos. Um homem preso, algemado, num local insalubre, escuro, ele tinha tudo para ser um homem triste, terminar o resto da sua vida triste, mas não. Os seus escritos apontam para a fidelidade, apontam para a coragem, apontam para a esperança. E isso precisa mexer com o nosso coração. É como se ele quisesse encerrar o argumento da fidelidade que ele está escrevendo para Timóteo. E repare que do verso 11 ao verso 13, se você reparar esse trecho aí, está entre aspas. E isso provavelmente é considerado aí pelos teólogos, né, pelos estudiosos, que provavelmente isso era um hino que a igreja cantava. É como se ele estivesse escrevendo uma carta e de repente ele falou assim, Timóteo, é como diria lá, né? Mais perto quero estar, meu Deus. Ou seja, era como se ele citasse um trecho de um hino. Eu quero aprender esse hino. E olha a letra desse hino. Se com ele morremos, também com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Mas se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. Meus irmãos, que temor é esse nessas palavras? Esse hino, se você reparar bem aqui, ele fala sobre duas verdades aqui. Eu quero, brevemente, para a gente finalizar, pensar sobre elas. A primeira é a seguinte, é que existe consequências para a nossa infidelidade. Existem consequências, porque se negarmos a Cristo, Ele também nos negará. E isso é sério. Isso é sério. A fidelidade a Cristo, ela é vital para a nossa vida. Não se trata de perfeição, não se trata de performance, se trata de um compromisso real. Se trata de um coração que entende a coisa. Não se trata de nunca cair, mas de nunca abandonar aquele que nos chamou. Uma outra lição interessante aqui é que
há consolo nessa fidelidade inabalável de Deus, né? Ou seja, mesmo quando a gente vacila, ele permanece fiel. Deus não muda. E quando a gente olha para a letra desse cântico aqui, desse provável cântico, a gente vai encarar uma pessoa que talvez seja eu, seja você. Quando a gente vê que Pedro, que foi o primeiro pastor do Evangelho de Cristo, né? O primeirão aí comissionado, foi exatamente aquele infiel que negou a Cristo e que recebeu essa permanência de fidelidade do Senhor que não foi abalada sobre a vida dele, e a partir desse homem restaurado, o Evangelho continuou e chegou a nós hoje. Irmãos, fato é que eu sempre cito isso daqui, a Bíblia já nos disse o final da história. A gente já sabe que o reino do Senhor será vencedor. Amém, meus irmãos? Nós já sabemos disso, correto? A Bíblia já fala que Cristo venceu, a Bíblia já vai nos dizer que esse fim é glorioso, como ele vai voltar, que os eleitos do Senhor reinarão com eles, mas até esse dia chegar, o convite que ele tem para mim e para você é participar dessa grande obra, participar desse avanço, proclamar, ensinar, sofrendo sim, mas servindo, avançando com fidelidade, não por mérito, mas por graça. Não pela nossa força, mas ancorados, sustentados pela fidelidade do Senhor, crendo que essa fidelidade jamais vai falhar, irmãos. Jamais vai falhar. Então, irmãos, em nome de Jesus, fortaleçam-se na graça. Compartilhem o que vocês receberam um dia. Permaneçam com sacrifício e faça tudo isso com os olhos fixos naquele que morreu na cruz e sofreu pelos meus e pelos seus pecados. Porque se perseveramos com ele, reinaremos. Agora eu quero que você feche seus olhos e preste atenção ainda aqui no que eu quero dizer para você, com seus olhos fechados. Irmãos, enquanto eu preparava essa mensagem, na verdade eu recebi era um grande chamado do Senhor. Um chamado para aqueles que estão muitas vezes cansados, sobrecarregados, mas que ainda desejam permanecer fiéis ou retomar para um caminho de fidelidade. Daqueles que de repente já pensaram em desistir, mas que são lembrados dessa fidelidade de Deus e que essa fidelidade está acima de toda fraqueza. Desses que de repente são espectadores hoje só do reino, né? Mas que agora entendem através da palavra do Senhor que são chamados para servir, para fazer algo mais do que simplesmente usufruir, né? Ser um usuário da fé. Irmãos, nós somos chamados para alcançar. O Senhor nos alcança e nos chama para alcançar. O Senhor nos fortalece e nos chama a fortalecer. O Senhor nos coloca de pé e nos chama para permanecermos firmes. O Senhor nos chama a um caminho de fidelidade, crendo que se com Ele perseveramos, com Ele reinaremos.